Fala, Levis! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos sobre Factory Functions, ok? Ou funções de fábrica, ok? Vamos pensar um pouco do porquê desse nome. Basicamente, uma fábrica, ela produz muitos produtos iguais. Por exemplo, uma fábrica de bonecos produz muitos bonecos, geralmente idênticos. Por isso que a função de fábrica, ela serve para produzir funções parecidas. Vamos dizer que eu queira criar 3 pessoas, ok? Usando Aerostructure. Const P1, ok? P1 de pessoa 1, vai ser uma aqui, people. Só que basicamente eu vou querer que isso daqui seja um objeto, ok? Um objeto aqui, ó. Nós vamos ter aqui nome igual a João, sobrenome igual a tu, e em todas as funções eu ainda vou ter, em todos os objetos, desculpa, eu ainda vou ter uma função de callback. E lembrando, é quando eu chamo uma função. Não. Então aqui dentro eu ainda vou ter uma função, que eu vou chamar ela de description. Ok? Description porque vai fazer a descrição da pessoa ali. Então ela vai retornar aqui, que eu vou pôr usando aqui, onde nós vamos ter aqui nome como nome e sobrenome como sobrenome, ok? Então, nós vamos ter aqui, eu posso chamar, por exemplo, P1 ponto description, e ele vai me falar aqui, ó. Deixa eu limpar esse terminal que tá uma bagunça aqui. Description, já deu um errinho maravilhoso. Nome is not defined. Peraí. Então, deixa eu ver se é isso aqui. É que eu não tô. Desculpa, desculpa. Eu não tô mandando aqui um login para poder exibir alguma coisa no terminal. Mas aqui, ó. Agora, por exemplo, o que é esse this que eu pus aqui? Basicamente, quando eu ponho apenas nome, ele entende que eu estou me referindo a uma variável. Mas, quando eu coloco this, ele entende que eu estou me referindo ao objeto. Okay? Então, basicamente, é o seguinte. Lembra quando a gente vai poder... Quando a gente pega, por exemplo, o P1.nome, ok? Eu tenho o P1, que é o meu objeto, e eu tenho o nome, que é o que eu estou querendo pegar. E aqui é a mesma ideia. Esse this, como a meu description está dentro do objeto, eu não posso declarar P1.nome. Não faz tanto sentido isso. Então eu uso this. Esse this basicamente vai estar se referindo ao objeto, e o nome é o que eu estou querendo pegar dentro do objeto, ok? Então, esse this é algo que vocês vão ver muito, ok? Então nós vamos aqui, isso daqui é a mesma coisa de P1.nome, ok? Então, esse this se refere ao objeto. Só esclarecendo que this é algo muito importante na programação em geral. Só que, como eu disse, eu vou querer criar 3 pessoas, P2 e P3. P2 vai chamar Joana Vitória. Vitória. Ok? Então, nós vamos ter que... O this agora é P2.nome, porque como esse description agora está dentro do objeto P2, esse this vai fazer o trabalho de P2. E aqui no P3 é a mesma coisa. Vai chamar Jefferson Luiz. Ok? E aqui P3.nome, porque ele está dentro do P3. Então agora aqui eu vou dar um console.log em P1.description, P2.description e P3.description. Aqui eu ponho com os parênteses, porque eu estou querendo executar. E aqui ele me mostra. O P1 é aqui, ó. Nome João, sobrenome Vitor. O P2 aqui, nome Joana, sobrenome Vitória. E nome Jefferson, sobrenome Luiz, que é o meu P3. Isso é algo simples. Eu gastei
33 linhas para fazer. Não tem uma forma mais fácil, considerando que todas as minhas pessoas são idênticas, só muda os valores, que é o que uma fábrica faz, produz coisas idênticas, que só muda alguns pontos. Uma fábrica de bonecos, só muda a cor do cabelo, só muda a roupa. E aqui é a mesma ideia. Eu posso sim fazer isso de uma forma muito mais fácil. Primeiro, vamos ter aqui uma função cria pessoa, ok? E aqui a gente vai pôr tudo que a gente vai querer, que vai variar de pessoa a pessoa. O nome varia e o sobrenome varia, ok? O sobrenome varia. João, você vai pedir o description? Não vou pedir o description, porque o description ele é o mesmo código para todos os meus produtos que vai ser fabricado aqui nessa função, né? Para todas as minhas pessoas. Aqui eu vou estar retornando um objeto, porque lembra que eu estava ali retornando um objeto como uma variável, quer dizer, um objeto na variável, é a mesma coisa. Retornar nome, retornar sobrenome. Lembrando que isso daqui, quando eu coloco apenas ele, eu estou querendo falar aqui nome igual a nome, ou seja, nós vamos pegar o nome que vai ser passado como parâmetro e dar a ele o valor de nome quando a gente fosse referenciar ele na hora de pegar ele. E por fim, o description. Ok? Nós vamos ter aqui, do mesma forma, do mesmo jeito que eu fiz ele no objeto. Vamos ter o conceito log, vamos pôr aqui, falar aqui. Aí aqui, o this, ele continua. E esse this agora vai estar se referindo a esse objeto em específico, ao meu return aqui, ok? E não a função por completa. Então, this.nome e vírgula this. Eita, desculpa. This ponto sobrenome. E dessa vez eu vou pôr tipo um espaçamento assim. E se vocês virem que ficou tudo muito junto, né? Então, só para ter um espaçamento mesmo, algo mais didático. Então, tá aqui. Esse this aqui, lembrando, quando eu for criar o P1 e usar essa função, ele vai usar o P1. Quando eu for criar o P2, vai ser o P2, P3, P3. Então, esse this, ele vai estar sempre se referindo ao objeto. Agora aqui, nós vamos ter aqui uma const, ok? P1, que vai ser igual a cria pessoa, e que eu só passo os dados. João Vitor, ok? Vitor. Passar em maiúsculo. Eita, passar em maiúsculo aqui. Nós ainda vamos ter P2 e P3. P2 vai ser o Joana Vitória. E o P3 vai ser o Jefferson Luiz. Ok? E agora, de novo, uma função de .log aqui. Em P1.description, P2.description e em P3.description. E agora, com os parênteses, eu estou executando a minha função. Senão ele só me retorna isso daqui, ó, falando que é uma função e o nome dela, ok? Quando eu ponho parênteses, eu mostro que eu quero executar essa função. E agora, ele me mostra aqui o João Vitor, Joana Vitória, Jefferson Luiz. Undefined. Sim, ok. Basicamente aqui, eu estou dando um console.log no console.log. Aqui eu estou tendo um console.log e aqui eu estou repetindo ele, ok? Então, para não ocorrer essas coisas assim, eu costumo vir aqui e já deixar como padrão um return e usar o console.log só quando a gente for executar ele. Isso aqui, ó. João Vitor, Joana Vitória, Jefferson Luiz. Eu posso até tirar a vírgula, que não faz tanto sentido eu exibir com a vírgula falando que é um nome, né? Então só o espaço já tá bom. Ok? Aí, ó. Mas, essa Factory Function, Fabric Function, ele vai ter um outro nome mais pra frente que chama Class, ok? Esse Class a gente vai ver num módulo específico. Ele não vai ter parâmetros, os parâmetros vão chamar
constructor, ok? Ele vai ser iniciado aqui com letra maiúscula. Ele vai usar bastante o this, e ele ainda vai nos mostrar o new. É o mesmo new que a gente usa, por exemplo, quando for colocar o new date, né? Quando a gente for pegar a data, é o mesmo new. E a gente vai usar muito ele nas classes, ok? Mas, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir essa aula. Qualquer coisa é só falar. Falou!